E essa semana, como vocês sabem, nós teremos momentos muito especiais, com um grupo bastante relevante, né? Um grupo de professoras doutoras, todas fizeram algum tipo de pesquisa na área de educação ou direitos ou tecnologia ou mães e mulheres de pessoas com deficiência e por aí vai. Porque os temas que serão conversados e discutidos essa semana são fundamentais para o desenvolvimento da nossa compreensão de um mundo de paz, um mundo melhor, um mundo inclusivo, um mundo onde todos nós somos respeitados independentemente de qualquer condição da nossa vida, de qualquer diferença que nós tenhamos, né? Então, aqui eu queria apresentar para vocês hoje. Boa noite, a Denise, você está me ouvindo? Professora doutora Denise Queiroz de Farias, eu a conheci pela primeira vez no lançamento de uma coleção de livros lá do nosso programa, que foi quando nós iniciamos o EAD, ensino à distância, e a professora estava presente, se apresentou para mim e disse que iria concorrer à seleção para o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, que era a universidade onde eu trabalhava. Luiz, deixa eu Bem, só fazer um teste. Você me escuta toda. agora? Tá, estamos ouvindo você. Perfeito. Bom, que Tá, bom. perfeito. Valeu, agora tá ótimo, obrigada. A professora Denise, como vocês podem ver, ela está no quadrinho do Mércia Rodrigues, que é uma amiga dela, tá bom? Bom, então, a professora, eu conheci a professora nesse ano, que eu não me lembro exatamente que ano foi. Você se lembra, Denise, que ano que foi? 2007. Então já faz um tempinho, né? Já faz Isso, 13 13 anos. anos, é. E aí, a partir daquele momento, ela fez o processo de seleção da universidade e, obviamente, foi aprovada e foi então minha orientanda. A professora Denise, que é uma pessoa cega, ela optou por fazer um trabalho que envolvia gênero e deficiência. Então, a Denise, ela é doutora em educação e mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba. Ela tem duas especializações, uma é em formação de educador pela Universidade Estadual da Paraíba e a outra é especialização em inclusão escolar por uma faculdade da Paraíba também, que é de Patos. Ela é formada em pedagogia, durante muitos anos foi gestora do Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste e também foi professora dessa faculdade chamada Faculdades Integradas de Patos. A professora hoje é professora da Universidade Federal da Paraíba, ministra uma série de disciplinas que são ligadas à educação e direitos da pessoa com deficiência, inclusão escolar, diversidade cultural, didática, enfim. E ela tem uma experiência significativa, então, na área de gênero, deficiência, vulnerabilidade e superação de barreira para as mulheres, principalmente no que diz respeito à resiliência. Então, professora Denise, com o maior prazer de ter você aqui hoje. Tens a palavra, minha querida. Respondendo. Boa noite, pessoal. É uma grata satisfação estarmos juntos nesse finzinho de feriadão, né? Conectados aí pelas redes sociais. Estamos nos acostumando, essa educação, esse ensino remoto tem trazido tantas possibilidades de produção de conhecimento, de conexão, né? Mas esperamos colher bons frutos disso, mas não nos mal acostumarmos e voltarmos o mais rápido possível para os nossos bate-papos presenciais, que também são bastante significativos. Pois é, eu venho hoje, então, falar um pouquinho com vocês sobre tentando articular, tentando combinar referenciais teóricos e referenciais metodológicos que me permitiram, ao longo, então, como lembrou o Índice, nós nos conhecemos há 13 anos, foi quando se deu a seleção do mestrado, no ano seguinte, em 2008, eu ingressei nesse universo fabuloso que é a pós-graduação. A pós-graduação abriu portas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida enquanto mulher cega, que eu jamais imaginaria que abrisse. Então, assim, foi um outro mundo que se abriu para mim. Eu era
orientadora educacional já efetiva na rede municipal aqui de Campina Grande, que fica a 120 quilômetros da capital da Paraíba, e estava meio que numa zona de conforto quando, por algumas razões, decidi entrar no universo da pós-graduação, e a minha vida se tornou outra depois desse fato. Ganhou novos horizontes a partir da inserção na pós-graduação. E aí, o índice nos convenceu que eram temas de fato emergentes, foram vários, e a gente optou por trabalhar gênero e deficiência. Primeiro, eu queria dizer para vocês da grande lacuna. Hoje a gente tem tido alguns avanços, mas ainda não é o que queremos, mas da grande ausência de pesquisas em torno dessa temática na literatura brasileira. Quem já estudou gênero sabe quanto conhecimento acerca de gênero e feminismos já se produziu. Se fala desde os anos de 1970, inclusive, que essa expansão do conhecimento iniciou a ser produzida. Se fala da mulher negra, da mulher trabalhadora, da mulher professora, da mulher prostituta, da mulher lésbica. Entretanto, o movimento feminista, a literatura sobre gênero, desconsidera, muitas vezes, a mulher com deficiência. E aí, igualmente, nós vamos para os estudos sobre a deficiência, que tiveram suas raízes lá na educação especial. Então, se fala sobre a pessoa cega, a pessoa surda, a pessoa com deficiência intelectual, se fala muitas vezes sobre a pessoa deficiente e ponto, mas se desconsidera que essa pessoa é mulher. Então, acho que essa é a primeira questão quando se fala de pesquisa acerca de mulheres com deficiência. É preciso considerar elementos que são peculiares a esse grupo, a esse coletivo de mulheres. Então, o movimento das pessoas com deficiência precisa pesquisar sobre a mulher com deficiência. Os movimentos feministas, a literatura que discute gênero, precisa produzir conhecimento acerca da mulher com deficiência. Esse é um diálogo, é uma intersecção que nós precisamos ajudar a construir. Quem é de gênero, se inserir no contexto da deficiência e, igualmente, quem está no movimento da deficiência, se abrir para a inserção no contexto de gênero. Isso é uma lacuna que nós temos, às vezes, ambos os movimentos se fecham neles próprios e a gente acaba tendo essa dificuldade na expansão da produção de conhecimento nesse tocante. Então, certamente foi o que mais nos motivou a inserir, a produzir conhecimento articulado e interseccionalizado entre gênero e deficiência. E aí, nesse sentido, então, ingressamos no mestrado. É importante a gente ter claro que, quando a gente vai produzir, seja um projeto que depois vai virar dissertação, que depois vai se tornar tese, nós precisamos articular o referencial teórico à metodologia. Então, eu não posso ter um referencial teórico totalmente dissociado do metodológico, não, eu preciso que o referencial teórico seja a base, o alicerce, e que ele se conecte, assim como nós estamos agora, que ele se articule ao referencial metodológico que vai ser utilizado na nossa pesquisa. Assim nós fizemos no mestrado. Nós trabalhamos com o referencial teórico da resiliência. E aí a gente começa a descobrir, né? Resiliência, tem uma pessoa que escreve que resiliência é a arte de dar volta por cima. Resiliência é a possibilidade de superação diante das adversidades. Mas aí a gente precisa ter quando a gente trata, por exemplo, de grupos vulneráveis, entre os quais as mulheres, entre os quais as pessoas com deficiência, entre os quais potencialmente a mulher com deficiência, a gente pode cair num perigo muito grande de pensar a resiliência como uma questão pessoal. Então, a Denise é uma mulher extremamente autodeterminada, uma mulher forte, então ela conseguiu superar todas as adversidades
se foram ocorrendo na história da vida dela, e aí ela conseguiu se tornar doutora em educação, professora da UFPB, porque ela é uma mulher resiliente. Adotar uma visão como essa pode se caracterizar como um grande perigo. E eu confesso a vocês que, quando jovem, eu pensava dessa forma. Eu dizia assim, mas eu sou cega e eu consegui chegar à universidade, ainda no meu período de graduação, né? Então, se eu conseguir vencer, todos os meus colegas cegos ou outros colegas com deficiência poderão vencer também. Até que eu encontrei um homem cego, que a gente estava num curso juntos, e a gente estava num curso, inclusive, de violão, não era nem uma coisa acadêmica. E aí ele dizia assim, olha, quando eu fiquei cego, eu me senti como um bicho. Minha mulher me abandonou, meus filhos me abandonaram, eu comecei a me sentir pessoa de novo quando eu me reagrupei a vocês. E aí, esse depoimento desse cara foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a entender que não basta pessoalmente nós sermos fortes e resilientes para podermos superar as adversidades que se apresentam no percurso de vida de uma pessoa, e particularmente de uma mulher com deficiência. Aí eu volto para a minha dissertação. Eu comecei a ler não só sobre a resiliência pessoal, mas sobre a resiliência social, que era pensar como nós tornarmos contextos, construirmos contextos, construirmos ambientes que maximizem as possibilidades de resiliência de grupos vulneráveis. Porque eu descobri, sim, que uma pessoa com deficiência, se ela não tiver um ambiente favorável, um contexto favorável, ela não vai conseguir sozinha alcançar sua resiliência e superar as adversidades do seu percurso de vida. E aí, quem me deu base para isso no mestrado, base teórica e metodológica, eu recomendo essa leitura para vocês, a teoria ecológica de Bronfenbrenner. Ele vai inserir a pessoa, ele fala de 4 dimensões. Pessoa, contexto, processo e tempo. Nessa perspectiva, então, uma pessoa, ela não se constrói em si mesma. Existem processos que são tecidos ao longo de sua vida, existe um contexto no qual ela está inserida, imersa, e existe um tempo, um histórico ao qual ela está vivendo. E todos esses elementos, eles são determinantes para a construção do sujeito, da pessoa que ela é. Então, olhar a pessoa a partir dos processos nos quais ela está imersa, a partir do contexto e do tempo em que ela está vivendo. Então, a gente articulou a resiliência, não a resiliência pessoal, porque quando a gente fala numa resiliência individual, a gente cai exatamente nas ciladas que o modelo médico da deficiência colocam para nós. Olha, você é cega, mas o problema não é da universidade, o problema não é da escola, o problema é da família, o problema é seu. Então, você vai ter que resolver as questões para ver se você vai conseguir estudar aqui, se você vai conseguir essa vaga no mercado de trabalho, se você vai frequentar aquele espaço de lazer. É você que vai ter que resolver isso. Isso é uma cilada do modelo médico. E aí eu tenho que ter individualmente resiliente o suficiente para enfrentar isso. Na outra esteira, eu tenho um modelo social que diz, não, são os ambientes, é a sociedade que tem que conviver com a deficiência, que tem que coletivamente eliminar as barreiras que impedem a sua permanência, a sua acessibilidade lá. Por isso, também, a gente tem que pensar a resiliência do ponto de vista social, que são exatamente as possibilidades de criar ambientes, espaços sociais capazes de ajudar cada ser humano a construir a sua resiliência. E aí, foi nessa perspectiva que nós estudamos a história de vida da professora Dorina Gouveia Noil, que mais alguns a conhecem como Dorina Noil ou Dorina Novil. Ela, ainda no final da década de 40,
ela implementou no Brasil, precisamente em 1946. Ela foi a primeira professora, a primeira mulher cega que se tornou professora no país. Depois, ela vai para os Estados Unidos, então, o contexto no qual Dorina estava imerso, apesar dela ter se tornado cega aos 17 anos, o ambiente no qual ela estava imerso possibilitou a resiliência dela. E aí, além dela ter sido a primeira professora cega, ela vai estudar nos Estados Unidos e consegue recursos internacionais para implementar uma fundação, na época se chamava Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Era a primeira imprensa Braille, porque os livros em Braille até então eram manuscritos, e ela consegue implementar a maior imprensa Braille no Brasil. Essa fundação existe até hoje, e a finalidade dela é distribuir, hoje em vários formatos, em Braille, em áudio, digital, livros para instituições e para pessoas cegas em todo o Brasil. Então, Dorina era uma mulher à frente do seu tempo. Ela era uma pessoa de condição social privilegiada, mas ela pensava nas milhares de pessoas cegas no Brasil, onde sequer tinha luz elétrica. E ela dizia, não pode chegar livro em áudio, o livro tem que chegar em braille, para que as pessoas possam tocar, enfim. De forma que nós estudamos, articulando o referencial teórico da resiliência, a teoria ecológica de Bronfenbrenner e os estudos, a pesquisa qualitativa, o método de pesquisa qualitativa, história de vida, que hoje já passou por muitas, por uma grande evolução também, né? A gente articulou isso para estudar a história de vida de Dorina Noil. E a gente constatava isso, que ela, exatamente pelo contexto favorável onde ela viveu, ela construiu pontes para as pessoas com deficiência no país inteiro. Hoje, foi exatamente no ano que eu concluí o mestrado, em 2011, que aconteceu a passagem de Dorina, né? E 10 anos depois, a gente tem estado em contato com pessoas que tentam trabalhar para não deixar esse ideal que Dorina plantou morrer, porque já são a fundação hoje tem outras perspectivas, mas enfim, o legado de Dorina, esse permanece. E Dorina, ela de fato foi uma pessoa que conseguiu se articular dentro do movimento das pessoas com deficiência e dentro dos movimentos feministas também. A gente, estudando a história de Dorina, a gente via que lá ali na década de 70, ainda quando tinha uma grande feminista do Brasil, Berta Lutz, e foram escolher 3 mulheres para representar o Brasil na OIT, numa conferência da Organização Internacional do Trabalho. Como Dorina era extremamente articulada, ela foi escolhida. E a própria Berta Lutz questionava, mas com tantas problemáticas que existem no Brasil em termos de trabalho, como que escolhem essa mulher cega para estar aqui falando? O que é que ela vai dizer? E Dorina foi lá defender a perspectiva da inserção mercadológica da mulher com deficiência. Então, é essa inserção que nós buscamos. Não estarmos fechados nos movimentos e nas lutas, nos debates feministas, não estarmos fechados nos debates em torno da deficiência, mas abrir perspectivas em ambos os movimentos, como eu falei para vocês. Então, penso que assim, as grandes contribuições da dissertação era isso, né? Pensar pensar metodologicamente e teoricamente como construir esse caminho articulado para poder chegar à obtenção de dados. E aí foi história de vida. Na época, há 10 anos atrás, quando eu estava na pesquisa, eu e a professora Wintz brigamos muito, no melhor sentido também. Ela dizia que eu não estava preparada para o campo. E eu disse, não, mas eu não vou perder essa oportunidade, depois a gente conserta. Mas foi uma briga extremamente salutar. E eu tive o privilégio, o mestrado também me abriu essa possibilidade de ir na fundação, onde eu só tinha conhecido os livros tateando,
né? Eu estive lá na sala com Dona Dorina, como ela é assim chamada. Então, não tinha ainda essas possibilidades de gravação por celular, esses programas de transcrição. Estava lá eu, ela, e estávamos lá eu, ela, e um velho gravador. Eu acho que consegui em torno de 4 horas de entrevista com ela, foram 2 dias de encontro. Ela já tinha muitos lapsos de memória, e acho que fui no tempo oportuno, porque, de fato, 7, 8 meses depois, houve a passagem dela, né? Mas foi um momento muito significativo. De muitas coisas que ela me disse, tem uma que eu jamais vou esquecer, ela dizia assim: a cegueira não dá privilégios a ninguém. Nós falamos em cidadania, mas a pessoa cega, ela tem direitos e ela tem responsabilidades. E a cidadania é a capacidade de dar de nós, na medida em que nós recebemos do outro, e a pessoa com deficiência tem que tirar da cabeça que ela somente recebe e que ela tem que contribuir para o desenvolvimento da sociedade também. E eu me lembro que quando você, a Denise, foi para o seu exame de qualificação, foi ali que surgiu, eu nem me lembro muito bem quem estava na sua banca, mas eu me lembro que foi ali que surgiu a sugestão para você usar a teoria da resiliência. Você se lembra disso? Sim, sim. E que nós saímos de lá. Fala. E a qualificação é um divisor de águas. Perfeito. Então, esse contato com Dorina, né, então, aí eu dizia que estávamos somente lá, eu, ela e um velho gravador. E aí, essas 4 horas de entrevista, aliada em paralelo com os lapsos memoriais que Dona Dorina já tinha, eu perguntava uma coisa, fazia uma pergunta, ela respondia qualquer coisa. Na pergunta seguinte que eu fazia, ela me dava a resposta da pergunta anterior, né? Então, assim, levaram muitas horas de transcrição, que eu mesma fiz questão de fazer através do meu programa de voz. Eu ouvia no gravador, editava no computador, enfim, foi um processo muito muito gostoso para mim. Eu fiz também muitas disciplinas durante meu mestrado, disciplinas até optativas, isso foi forte também, que eram sobre história. Tinha um grupo de estudo na universidade sobre história oral e história de vida, e eu fui às cegas, como se diz, mas acabou sendo determinante para a escolha mesmo da opção metodológica do mestrado, que seria a história de vida. E aí tem essa bela construção da história de Dona Dorina, Gênero e Deficiência, uma história feminina de superação, de ruptura e superação de vulnerabilidades, que a professora Winds vai estar colocando. Então, é um olhar para a mulher com deficiência. Quando eu sempre conversando com o Winds, a gente ia decidir quem seriam os sujeitos de nossa pesquisa, a gente pensava em pegar mulheres com vários tipos de deficiência, mas eu sempre dizia a ela, eu gostaria de pegar mulheres que, olhando para a história dela, a gente pode pensar em mulheres que resistem, que superam as adversidades, e aí está a resiliência, e que contribuem para que outras mulheres também possam assim fazê-lo. Isso eu encontrei, e pela relevância da história de Dorina, de uma trajetória nacional e internacional, a gente resolveu ficar somente com a história dela, e nós fomos olhar para a pessoa de Dorina, para os processos que foram se construindo na vida dela, para o contexto em que ela estava inserido e para o tempo histórico em que ela viveu. Então, e aí, esses foram foram exatamente os marcadores que foram utilizados na nossa análise de dados. Então, quando a gente vai analisar os dados, a gente não ficou mais com aquelas perguntas lineares que eu tinha feito na história de vida, não. A gente pegou as respostas de Dona Dorina e transformou, olhando a partir das luzes que o Bronfenbrenner nos trouxeram, para a pessoa, para o processo, para o contexto e para o tempo em que ela estava inserida. E, claro, isso é o que é mais importante. Quando eu olho para a história de Dona Dorina, aquela da década de 40,
eu preciso conectar essa história, fazer pontes entre essa história e a história das mulheres com deficiência do século XXI. Porque a história de vida, e até por um tempo ela já teve esse caráter, de olhar para a história dos vencedores, de colocar no palco quem já era herói, quem de fato já estava lá no palco. Então vou construir a história de Dom Pedro I, eu vou construir a história, sei lá, de grandes líderes, a história do Lula, a história da Dilma, eu vou construir a história de quem já é vencedor. Não. Essa nova possibilidade que a história de vida traz é de olhar para a história dos vencidos, de colocar no palco, de trazer para a cena pública atores invisíveis da história oficial. E para mim isso foi uma contribuição fantástica. Quando que se pensa em dar visibilidade a mulheres e mais particularmente a mulheres com deficiência? A gente pensa, por exemplo, a gente tem pensado muito isso aqui na universidade. Geralmente, as pessoas, os estudantes com deficiência, eles são pesquisados nas nossas extensões. Quando pensar que estudantes com deficiência podem ser bolsistas, podem ser atuantes nos projetos de extensão, podem ser protagonistas. Então, é no sentido de tirá-las dos muros e trazê-las para o palco, colocá-las também como atoras. E, ao trazer Dorina Noil para o palco, a gente quis também trazer, para chamar para a cena pública, todas, ou um coletivo de mulheres com deficiência invisíveis. E aí terminamos o mestrado, né, nessa perspectiva, dessa pesquisa resultaram alguns artigos, né, que a gente pensou exatamente para não... Uma dissertação, uma tese, ela não se esgota na sua conclusão, na sua defesa, ela tem que dar frutos, e aí são os congressos, os eventos onde nós vamos, sobretudo hoje as publicações nas revistas de bons quales, e aí é a expansão, a produção de conhecimento na área. Então, nessa mesma perspectiva, surge o projeto de doutorado, né? Eu resolvi dar sequência ao tema, continuar pesquisando a mulher com deficiência, né? E assim, gente, é tão bacana, é mais do que bacana, é fantástico, como que os caminhos teóricos, né, à medida em que a realidade avança, em que nós avançamos, a produção de conhecimento, ela também avança. Aquelas leituras que eu fiz do mestrado, que eu fiz da resiliência, que eu fiz alguns anos depois, eu já tinha muitas outras perspectivas e uma diversidade de outras possibilidades teórico-metodológicas no doutorado. Então, se no mestrado eu fui buscar suporte teórico na perspectiva dos estudos da resiliência, e aí eu volto com vocês, não pensem na resiliência, quando se trata de questões da deficiência, como alguém que é suficientemente forte para poder vencer as adversidades da vida. Isso não existe. Nós temos que pensar em criar caminhos, criar possibilidades para que pessoas com deficiência, criar ambientes favoráveis para que pessoas com deficiência possam ir construindo sua resiliência. Ela não vai conseguir construir isso sozinha, e aí por que é que muitas pessoas com deficiência não conseguem estudar, trabalhar, casar? É porque elas não veem, porque não escutam, porque não andam, não. É porque a família em que elas estão inseridas, a escola em que elas estudaram, não foram ambientes favoráveis para possibilitar a sua resiliência. Então, precisamos pensar a resiliência muito conectada aos ambientes onde cada sujeito está inserido. E aí, então, no doutorado, nós fomos beber da fonte dos estudos acerca do capacitismo. É uma perspectiva teórica ainda pouco disseminada no Brasil. Esse ano de 2020, ou do ano passado para cá,
muitos movimentos ligados às pessoas com deficiência têm disseminado campanhas acerca do capacitismo, e ele tem se tornado um termo, de fato, mais conhecido, mais empregado no Brasil, mas, teoricamente, ele ainda é um termo pouco conhecido. Mas o capacitismo, ele se traduz, se manifesta em todas as atitudes preconceituosas, discriminatórias, que questionam, que põem em xeque a capacidade das pessoas com deficiência. O capacitismo, portanto, concebe as pessoas com deficiência como incapazes de estudar, de trabalhar, de se relacionar afetiva e sexualmente, de frequentar espaços de cultura e lazer, de ocupar um lugar na cena pública. Então, o capacitismo lê pessoas com deficiência, de fato, como incapazes. E aí, então, foi nessa fonte teórica que eu fui beber. E estava eu também convicta de que eu ia usar o capacitismo alinhado, articulado à história de vida. Era um referencial metodológico que tinha dado certo no mestrado, então pensava eu em utilizar a história de vida. E aí fui de novo cursar disciplinas para poder atualizar o conhecimento, e aí hoje a história de vida, ela já tem uma terminologia quase que mudando de nome. Hoje os estudos da história de vida são chamados de escritas de si, ou seja, é você que você, no caso, o entrevistado, o biografado, que vai falar sobre si mesmo, que vai trazer a sua vida para um estudo, para uma pesquisa. Essa escrita de si, ela pode ser feita por você mesmo, no caso da autobiografia, ou outro autor pode escrever a sua história, pode construir a sua escrita, mas a narrativa, ela é sua, é pessoal. Então, a história de vida hoje pensada e denominada como escrita de si. Mas voltando àquilo que a professora Wins lembrava, do quanto o exame de qualificação é decisivo, também no doutorado foi para mim, porque aí lá me considero que eu não deveria trabalhar com as histórias de vida, muito naquela perspectiva linear, mas que eu trabalhasse com trajetória, que é um conceito lá do Pierre Bourdieu, e pensar o contexto de trajetória não como uma vida linear, mas quando a gente olha para a trajetória, olha para determinados sujeitos que estão inseridos dentro de um campo, dentro de um contexto social. Então, pensar a história de 3 mulheres com deficiência, vou apresentá-las para vocês já, como eu fiz a trajetória de 3 mulheres com deficiência, era também olhar para as mulheres com deficiência que vivem no século XXI e que estavam sujeitas às mesmas atitudes capacitistas que as 3 mulheres que eu tentei reconstruir ou reconstituir as trajetórias delas. Então, olhar para as trajetórias não é olhar para 3 percursos de vida em particular, mas é olhar para um coletivo de mulheres com deficiência. Então, eu trabalhei na tese, e a tese chamou Trajetórias Educacionais de Mulheres, uma leitura interseccional da deficiência, porque aí a gente foi pensar gênero, ou pensar a deficiência articulada, interseccionada a outros marcadores sociais que caracterizam a desigualdade, a exemplo da raça, a exemplo do próprio gênero, a exemplo da condição econômica, enfim. Por isso, uma leitura interseccional da deficiência. E aí, então, à luz do referencial teórico do capacitismo, e quem quer estudar um pouco mais sobre isso, eu recomendaria os estudos da Anair Guedes de Mello, é uma antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina, que é quem disseminou, quem de fato produziu as bases para a implementação desse marco teórico aqui no Brasil. Então, depois dela, muitos outros, um grupo de estudo, grupos de estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, e aí esse referencial teórico vem ganhando corpo.
Eu fiquei feliz quando eu encontrei, isso é muito bom, quando eu encontrei pessoas, até amigas nossas, Luiz, depois eu conto para você essa história, que há poucos dias me disseram, olha, a gente estava procurando material sobre gênero e deficiência, a gente está tomando como base sua dissertação e sua tese. Enfim, bem bacana isso. Então, na tese, o que nós fizemos? Fomos olhar, então, para a trajetória de 3 mulheres com deficiência. Agora sim, fizemos uma mulher cega, foi a 3 mulheres com deficiência professoras da Universidade Federal da Paraíba. Então, pensamos a história da professora e jornalista Joana, a trajetória da professora e jornalista Joana Belarmino de Souza, ela que é cega, e professora do curso de jornalismo da UFPB, a professora Maria Aparecida Ramos de Menezes, mais conhecida como Cida Ramos, uma mulher com deficiência física, grande ativista nas causas sociais, ela é hoje deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa Paraibana, mas professora também do curso de Serviço Social da UFPB, e a professora Nayara de Almeida, uma mulher surda, bem mais nova do que Joane, do que Cida, e também professora do curso de Letras Libras da UFPB. E aí, nós fomos olhar como que as atitudes capacitistas, elas foram presentes na trajetória dessas 3 mulheres, desde os ambientes familiares, professora Joana, do interior de Pernambuco, e aí um fato marcante da vida da professora Joana é que o pai dela, eles eram 7 filhos cegos, 7 irmãos cegos, e o pai dela vai procurar o juiz da pequena cidade onde eles moravam, e ele diz, olha, seu Mariano, compre rabeca e sanfona para os seus filhos, você vai ganhar muito dinheiro com eles. Ele disse que enquanto for vivo isso não vai acontecer. E aí vai conversar com o padre da cidade, o padre apresenta o Instituto dos Cegos da Paraíba, e a família migra desse interiorzão, faz esse corte, vai para a cidade, e irmãos, mestres e doutores, assim como Joana, foram formados a partir dessa superação mesmo, dessa atitude resiliente do pai de Joana. A professora Cida Ramos, do interior de Sapé, foi acometida por poliomielite, que, aliás, acometeu muitas pessoas com deficiência ali na década de 50, 60 do século passado, mas ela desenvolve uma forte militância no movimento estudantil, já ali no ensino médio, depois na universidade também, e foi esse movimento estudantil, e ela diz isso sempre, que foi a base para a constituição do sujeito que ela é hoje, deputada federal, já tendo ocupado muitos cargos também de chefia e liderança no centro universitário, que ela, inclusive, já presidiu. Depois, a professora Nayara, que foi diagnosticada como pessoa com deficiência intelectual, porque ainda não tinham compreendido a surdez dela. Depois vai sendo inserida nas perspectivas oralistas, e quando ela conhece a Associação de Surdos, ali na adolescência, no início da juventude dela, é um divisor de águas e vai contribuir para que, de fato, ela tenha também se tornado o sujeito que ela é hoje, professora, militante na defesa das causas das causas da comunidade, da cultura surda. Então, e aí nós vemos nas 3 trajetórias que, de fato, precisa haver ambientes, contextos, situações que façam com que a mulher com deficiência saia desse ciclo de invisibilidade nos quais ela está imersa e possa, enfim, contribuir também para o desenvolvimento e para o fortalecimento de outras mulheres com ou sem deficiência. Então, é assim que a gente enxerga as trajetórias de Cida, de Joana e de Nayara, fatos, acontecimentos, pessoas, ambientes, na trajetória de cada uma delas, contribuíram para que elas pudessem fortalecer a si mesmas e fortalecer
o seu coletivo. Então, penso que foi que acho que a princípio é isso, e eu fico bem aberta para o debate, para as contribuições, para as perguntas de vocês. Espero ter ajudado e convido vocês a essa leitura, né, sobre essa leitura interseccional da deficiência ou interseccional do gênero, também acerca do capacitismo, para quem quer pesquisar sobre a deficiência, é uma leitura extremamente rica, extremamente convidativa, extremamente envolvente. Nossa, maior prazer ouvir você. E você hoje se tornou uma referência nacional na academia, e como acadêmica você está sendo capaz de ir para esses espaços que não são necessariamente os espaços acadêmicos, como do movimento feminista, e você está conseguindo infiltrar este conhecimento para fazer com que os outros grupos, os outros coletivos femininos possam compreender que as questões, você usou a palavra peculiaridade, eu achei muito legal, que as situações, as peculiaridades da mulher com deficiência não podem mais ficar negligenciadas, porque esse tema, inevitavelmente, nós sabemos, ele é transversal, porque a deficiência é transversal. Ela está presente em todos os espaços, todas as classes sociais, toda a diversidade representada na civilização humana e por aí vai. Então, não tem como... Ninguém vai fazer uma pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta. A Denise, eu queria saber como esse conhecimento que você construiu e essa experiência que você teve, teoricamente falando, né? Porque você desenvolveu uma tese, uma dissertação, olhando para outras mulheres. Mas como que este conhecimento que você construiu impactou a sua vida? O que mudou? O que aconteceu? Pois é, acho que essa é uma pergunta muito provocativa, provocadora, porque tem também questões éticas da pesquisa, né? E eu digo isso na tese, digo isso na dissertação, que por muitas vezes as páginas escritas, as páginas biografadas dessas 4 mulheres, seja de Dorina no mestrado, seja de Joana, Cida e Nayara no doutorado, elas se misturam às minhas páginas pessoais, a minha história de vida, a minha trajetória, muito do caminho construído, muitas das adversidades enfrentadas por essas mulheres e muitas das conquistas obtidas por elas também foram semelhantes, similares às que eu vivi no meu próprio percurso de vida. E eu tive que... Esse foi daquilo que a gente chama de dilema ético da pesquisa, né? De tentar, se é que é possível, me distanciar um pouquinho do objeto, do contexto da pesquisa, para poder a minha própria experiência não interferir nos resultados que eu alcançaria a partir da análise dos dados coletados nas 4 histórias de vida. Mas, sem dúvida, não dava para dissociar fatos que elas narravam, experiências de superproteção, experiências de invisibilidade, seja no contexto da família, seja no âmbito da escola, do mercado de trabalho. Rapidamente eu conectava isso com fatos que eu própria vivi na minha experiência pessoal. Então, foram, sem dúvida, mas as contribuições delas foram, sem dúvida, contribuições que me fizeram ir mais além, né? Depois, a partir da perspectiva de Dorina, que me fizeram sair do mestrado, ir para o doutorado, ampliar esses horizontes de pesquisa e ler também, então, a minha história, a minha biografia, na biografia dessas 4 mulheres pesquisadas. A Valdívia, ela mandou uma pergunta que é: durante a sua caminhada, qual foi, na sua opinião, claro, o maior desafio que você encontrou e que você tinha que superar? Olha, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu não sou muito de ficar presa. Por exemplo, as pessoas costumam me perguntar: olha, você já foi vítima de algum preconceito enquanto mulher com deficiência, enquanto pessoa com deficiência?
Eu não posso dizer que não. Obviamente que eu já fui. Mas se eu tivesse que narrar uma história assim para vocês, eu não iria, eu teria dificuldade, eu teria que pensar um pouquinho para lembrar isso, porque eu nunca fiquei muito presa nos preconceitos, nas adversidades. Mas pensando assim, qual foi o maior desafio que eu encontrei nesse percurso de pesquisa? Eu diria que foi o da acessibilidade. E isso começou desde a graduação. Eu me lembro que quando eu fui fazer a disciplina de metodologia científica, que venhamos e convenhamos, é um calcanhar de Aquiles para todos nós, né? É. Aí eu não tinha acesso à biblioteca. Na época, eu nem tinha condições financeiras para pensar num computador. Então, não tinha alunos apoiadores, ou monitores, ou tutores, então era somente eu. E aí meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tinha que fazer um projeto de pesquisa, e para fazer o projeto eu tinha que ter acesso a referenciais teóricos. Como se eu não sabia por onde ir? Eu não tinha. Na época, eu estava no segundo período de pedagogia, isso foi em 1996, portanto, 24 anos atrás. Eu disse, eu vou desistir do curso, eu vou abandonar, porque se eu estou no segundo período, está tão complicado assim, então eu vou abandonar o curso. Mas foi só uma tentação. Eu conversei com um amigo de uma outra universidade que me emprestou uns livros. Eu fiz um projeto mais ou menos, tirei uma nota mais ou menos, mas me permitiu cursar aquela disciplina, pagar aquela disciplina e continuei no curso, né? No mestrado, foi diferente. Eu já tinha o computador, mas, por exemplo, para uma pessoa cega, os ambientes virtuais, eles são muito inacessíveis. Lidar, por exemplo, com a ABNT e buscar sites onde a gente possa encontrar literatura. Sempre tive que recorrer a alguém para fazer essas pesquisas para mim, para me dar os textos, para que eu pudesse fazer as leituras, e são leituras extremamente densas, então você tem que dar um jeito de marcar aquilo que lhe interessa, que você vai citar no teu trabalho. Então, penso que esse foi o maior desafio para mim. Não foi de escrever, mas foi de encontrar as leituras nos formatos acessíveis para que eu pudesse ler e, a partir disso, desenvolver o meu pensamento. E nós precisamos, e isso tem sido uma luta nossa na universidade, de tentar trabalhar maneiras de tornar os conteúdos mais acessíveis para que as pessoas com as mais diversas deficiências possam, de fato, com a maior autonomia possível, ter acesso a essas leituras. E, consequentemente, ao conhecimento que está por trás delas. Tem aqui uma pergunta do Fábio Pinheiro. Ele diz o seguinte: como a senhora vê o crescente número de tecnologias para a pessoa com cegueira, para a pessoa cega, em sua grande maioria constituído de leitores de voz e facilitadores de leitura e comunicação, que são bastante caros, em contraponto à diminuição de interesses no aprendizado de escrita e leitura do Braille? Uma boa pergunta. Já vejo que Fábio é estudioso da área da deficiência visual. Pois é, o Braille, eu considero como uma tecnologia assistiva criada há cerca de 200 anos por Louis Braille, né, um jovem francês, e que abriu portas no tocante ao acesso à comunicação e ao acesso das pessoas cegas, portas muito largas, bastante largas. E eu penso que não há os que defendem que com a expansão da tecnologia, o fim do Braille está anunciado. Eu discordo. O Braille é uma possibilidade riquíssima que hoje pode ser alinhado à tecnologia. Nós temos, por exemplo, as linhas Braille, que permitem com que nós tenhamos um conteúdo que tem no computador e eu posso ler na minha linha Braille, conectada ao meu computador, conectada ao meu celular, ou mesmo no modo autônomo. É o equipamento de maior avanço que a gente tem de tecnologia assistiva. Então,
Eu posso ter um livro no computador que eu não quero escutá-lo, eu quero ler, tocar as palavras, como diz Joana Bellarmino. Eu conecto a minha linha Braille ao computador e leio em Braille aquele conteúdo que vocês estão lendo na internet e posso fazer as minhas marcações, posso. Existem também impressoras Braille, onde eu posso trazer aquele conteúdo para o papel, de forma que não vejo como o fim do Braille. A gente pode alinhar muito bem Braille e tecnologia. E penso que não dá para alfabetizar uma criança cega sem o método Braille, somente ouvindo, senão ela vai escrever casa com Z, porque foneticamente o computador vai dizer a ela que casa é com Z. Somente lendo, tocando o Braille, é que ela vai saber que casa é com S e não com Z. Então, acho que é inconcebível pensar em um processo de alfabetização de uma criança cega sem o sistema Braille. Para além disso, e que o que para mim é mais importante, eu penso que tem 2 desafios muito grandes no tocante à tecnologia assistiva para pessoas cegas e para pessoas com deficiência em geral. Primeiro, é inquestionável isso. Hoje existe tecnologia assistiva, que alguns ainda ousam chamar de tecnologia assistida, mas não é assistiva mesmo, para todas as pessoas com deficiência. Tecnologia assistiva para mobilidade, para Libras, para as pessoas com deficiência visual, os softwares que estão aí apoiando as crianças com TEA. Então, existe um arsenal muito grande de tecnologia assistiva. Quais são os 2 grandes desafios? O primeiro deles é que muitas pessoas com deficiência não são qualificadas para acessar essas tecnologias. Nós temos muitas pessoas cegas que não conseguem abrir seu e-mail. Como o Fábio falou, quando um software, um sintetizador de voz, permite isso com muita tranquilidade. Então, nós temos muitas pessoas cegas que são chamadas para uma vaga no mercado de trabalho, mas não sabem como operar um computador. Então, a escola que recebe uma pessoa cega, ou com qualquer tipo de deficiência, a associação que tem um trabalho de apoio a essas pessoas, tem que qualificá-las para usar a tecnologia assistiva a seu favor. Então, elas existem, mas muitas pessoas não sabem como usar. E segundo desafio, o custo dessas tecnologias é muito elevado. Uma linha Braille, por exemplo, e assim acontecem com as cadeiras de rodas motorizadas, com a alta tecnologia, que em sua grande maioria são importadas, são produzidas do Brasil, o custo dos impostos para que essa tecnologia chegue até o consumidor final aqui no Brasil, que é a pessoa com deficiência, é muito elevado. Então, ela não tem... chega quase a dobrar de preço quando você vai comprar uma tecnologia lá fora, mas para você nacionalizada, isso chega a ser quase o dobro do preço. E aí as pessoas com deficiência não têm como adquiri-las. Então, eu penso que os 2 desafios são esses. Primeiro, qualificar as pessoas com deficiência para fazer o uso dessas tecnologias, ou seja, a tecnologia tem que estar a favor das pessoas com deficiência, não a pessoa com deficiência à mercê delas, e depois a redução, esses custos, deveria haver uma isenção de tributação quando se fala em tecnologia para produzir autonomia e inclusão para as pessoas com deficiência. Reduzir o custo desses produtos para que eles, de fato, possam chegar ao consumidor final, que é a pessoa com deficiência. Então, tecnologia não falta. Hoje, a vida de uma pessoa com deficiência pode se tornar muito mais autônoma e tem tecnologia para tudo e para todos. Entretanto, o custo delas e as possibilidades de uso, eles ainda dificultam muito esse processo. E quando se trata de pessoas com deficiência, acho que a gente tem que chamar a atenção para um grande perigo que se faz, que é o da generalização. Eu conheci uma pessoa cega que usa o celular e ela gosta do sintetizador de voz. Então, todas as pessoas cegas são assim, não. Isso aí, antes de olhar para a condição da cegueira, a gente precisa olhar para a pessoa cujas a personalidade, os traços, os gostos, as preferências, elas vão para além da sua condição da deficiência.
Então, se você teve um aluno com TEA no ano passado que se dava muito bem com um software, esse ano as experiências com outros alunos com TEA vão ser totalmente diferentes, porque a pessoa é diferente, ela vai estar para além da sua condição de deficiência. E muitas pessoas querem generalizar, isso é um perigo muito grande. Aqui temos várias perguntas, deixa eu olhar um pouquinho para cima. Fiz um curso de audiodescrição e fiquei encantada e confesso que não é tão simples assim, diz a Valdívia de novo. E o Alexson, ele fala, as políticas públicas, você acha que as políticas públicas são favoráveis à pessoa com deficiência visual ou cega, baixa visão ou cega? A audiodescrição, ela ainda não se consolidou tanto no Brasil, por exemplo, como a Libras, né, que é uma língua reconhecida e, enfim, de uso obrigatório para além dos espaços acadêmicos, dos espaços da sala de aula, mas a inscrição, ela vem sim ganhando corpo, é preciso ter técnicas, é preciso estudar realmente, nós trabalhamos também para a institucionalização, para a regulamentação da profissão de audiodescritor, assim como a do intérprete, mas é preciso ter técnicas, é preciso ter cursos, porque às vezes uma audiodescrição equivocada, ela acaba atropelando um pouquinho entre a comunicação, entre o acesso, o contato da pessoa cega com a informação. Então, é preciso ter cautela, precisa ter cuidado, precisa estudar um pouquinho, de fato, sobre a audiodescrição, existem técnicas apropriadas para tal. Políticas públicas são favoráveis às pessoas? Olha, eu diria que eu acho que o Brasil, e a gente já ouviu isso por muitas bocas, né? O Brasil tem uma legislação fantástica das pessoas com deficiência. Não precisa olhar para mais nenhum documento, a não ser para a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como queiramos, ela compila, né, o que a gente tem de melhor em torno da legislação brasileira que assegura direitos às pessoas com deficiência. O grande problema é que, enquanto a lei ela não estiver, precisa ser mais do que lei, a gente precisa superar essas práticas, né, e essas concepções capacitistas que ainda estão na cabeça das pessoas. As famílias das pessoas com deficiência são capacitistas, a escola, a universidade, ou mesmo a empresa que contratou a pessoa com deficiência pela lei, por causa da lei de cotas, ela é capacitista. Os legisladores são capacitistas. A gente acha tão bonito, muitas vezes, que bacana, tem lá a lei do estacionamento, que eu não posso, portanto, invadir aquela vaga da pessoa com deficiência. Mas espera aí, eu acho que aquela pessoa cega ou aquele cadeirante não vai vir aqui nesse shopping. Eu vou usar essa vaguinha aqui só por 5 minutinhos, porque ela não vai usar mesmo e vai me ajudar tanto. Então, só a legislação, enquanto continuarmos adotando práticas, tomando atitudes capacitistas, ou seja, que questionam, que põem em xeque a capacidade, as possibilidades das pessoas com deficiência, enquanto isso não mudar na nossa cabeça, a legislação não vai dar conta de garantir a real inclusão da pessoa com deficiência, para além da escola, no mercado de trabalho, na vida social e pública como um todo. Enquanto o capacitismo não for eliminado, a legislação, que já é boa, e é importante, porque ao menos ela assegura direitos, ela reconhece que há esse direito, mas ela por si só não é o suficiente para a mudança. Então, eu vou começar descrevendo aqui a professora Denise. A professora Denise tem pele clara, cabelos mais escuros, castanhos, médio. Ela está numa sala, por trás a parede é branca, tem uma janela do lado direito e do lado esquerdo parece ser um armário. E a professora está usando uma roupa escura e o cabelo dela é mais ou menos na altura do ombro. Eu tenho pele claro, tenho cabelos brancos,
naturais, o meu cabelo tá preso atrás e eu tenho, por trás de mim tem uma estante com livros, do lado esquerdo também. Eu tô usando uma blusa com uma cor que é uma cor estranha, não sei, um vermelho meio goiaba, não sei. E lá no fundo tem umas luzes acesas e um espelho grande encostado na parede. E também temos o Marcelo Moura, que vocês já conhecem, que está nos acompanhando aqui durante essa jornada maravilhosa. Ele usa uma blusa preta, ele tem uma pele clara, mas morena, cabelo bem curto, e ele não para de mexer as mãos, claro, porque ele é o tradutor e intérprete. E por trás dele tem uma parede branca. Pronto. Então, temos mais perguntas aqui. Podemos continuar, prof? Então, vamos lá. Sou estudante de ciências, é o Rodrigo Alves, das religiões, e achei que a teoria da resiliência se relaciona muito com a concepção de espiritualidade no sentido do cuidado de si, tratado. Então, a teoria da resiliência, ela é usada por várias áreas de conhecimento, né? Eu tentei, como a minha dissertação era uma dissertação da área da educação, eu tentei buscar fazer leituras correlatas, né? E aí eu lembro bem que um grande estudioso que a gente indica na área da educação é o José Tavares, que tem um livro, inclusive, que é de resiliência e educação. Entretanto, se você vai para a psicologia, se você vai para a autoajuda, enfim, e muita a sociologia, para várias áreas de conhecimento, tem pesquisado sobre a resiliência. Sem dúvida, no tocante à espiritualidade pessoal, sim, a resiliência traz grandes contributos que vai fortalecer a si mesmo, né? Você vai buscar dentro de si defesas para a superação das adversidades que se apresentam no seu contexto. Então, é sim um referencial teórico muito rico, que se expande para várias áreas de pesquisa, e sem dúvida, com a espiritualidade, dá para fazer pontes bem interessantes. A professora Ana Flávia Borba Coutinho, ela diz que em Portugal há financiamento, há financiamento de tecnologias assistivas por parte do governo e também há instituições que prescrevem essas ajudas técnicas. Maria poderia trazer alguém de Portugal para poder falar dessa experiência, né, junto com pessoas do Brasil. A professora Denise, a Maria de Fátima, diz, tem razão quando fala da questão do capacitismo. Parabéns ao Marcelo Moura, gostei muito de ver a sua participação. E eu tenho uma gratidão profunda, porque ele está fazendo esse trabalho graciosamente. De Valdívia, a meditação ajuda no controle das emoções e, consequentemente, do equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Professora Denise, aqui não temos mais perguntas. Eu gostaria de saber se você gostaria de fazer algum tipo de comentário específico ao seu trabalho ou de orientação a esses estudantes de mestrado e doutorado e graduação que estão por aqui e que podem se beneficiar com a sua experiência. Não, eu só queria dizer que a pesquisa, ela é um caminho árduo. Nós não podemos dizer que é fácil, de repente eu escolhi meu tema, estou sonhando com a minha dissertação, com a minha tese. Não, não. É um caminho que tem muitos percalços. Há muita confusão, às vezes, no meio do caminho. Há muitos dilemas nossos, enquanto pessoas, nos diálogos com os orientadores, a ouvir outros atores externos é importante, como aqueles a quem a gente escuta no exame de qualificação, ou em outra disciplina, ou em outro curso que a gente vai fazer. A procura de cursos outros, de outros caminhos que vão nos ajudar nesse percurso, ela é muito enriquecedora, é fantástica, a gente deve buscar sim. Então, não é fácil. Gera, sim, esse clima de tensão interior, às vezes de confronto conosco mesmos, às vezes tem tudo arrumadinho, de repente a gente precisa desarrumar tudo para poder reconstruir, fazer disso uma grande teia com muitos outros fios, enfim. É um processo que é trabalhoso, mas quando a gente, de fato, se deixa emergir, é também muito prazeroso.
da gente não ir para o campo achando que a gente sabe tudo, porque ele gera muitas descobertas, muitos novos conhecimentos, muito crescimento pessoal também. Então, acho que é um caminho difícil, mas um caminho que gera muitos frutos e um caminho que é prazeroso. Seja qual for sua pesquisa, desde um TCC até uma tese de doutorado, é sempre um caminho árduo que dá trabalho. Quando vai chegando no fim, dá aquela canseira, aquela tentação de desistir. Não é um caminho fácil. De fato, para aqueles que são comprometidos com a pesquisa, né? Que entendem que a pesquisa ela vai gerar resultados a curto, médio, até longo prazo. Existe muita gente aí fazendo trabalho científico a toque de caixa, né? O que a gente vê em trabalhos acadêmicos que são cópia-cola, não é pouca coisa, não. Mas quando a gente resolve se lançar nessa tarefa de ser pesquisador, a gente consegue colher muitos bons e doces frutos, embora que não é fácil, mas dá para fazer. Que delícia ouvir isso. Muitos, muito bons e doces frutos. Maravilhoso. Bom, gente, eu gostaria de finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Primeiro, agradecendo a professora Denise e manifestando uma gratidão profunda e o meu prazer de ver você hoje, uma acadêmica com todo o potencial necessário para fazer uma transformação na universidade e criar espaços na academia de debates relevantes, inovadores, compatíveis com o momento histórico que nós vivemos, mas, acima de tudo, uma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer orientações e vai ajudar a criar, a construir uma nova forma de auxiliar, de beneficiar outras pessoas nos seus caminhos metodológicos e no seu caminho de formação para se tornar um pesquisador ou uma pesquisadora. Sou igualmente grata à professora Winds. Acho que não foi à toa que o universo fez com que nós cruzássemos uma no caminho da outra, né? Ela, sem dúvida, contribui significativamente na vida das pessoas que cruzam o caminho dela, seja de forma mais distanciada, como pelas redes sociais que nos conectam, seja de forma presencial, como nós vivemos. Ela me isolou na casa dela, me deixou sem o celular. E foi muita história, mas histórias fantásticas, que gerou muita reciprocidade, muito crescimento pessoal. E trabalha ela. Aqui estamos. E amizade, né? Bom, gente, então, tendo feito o agradecimento à professora Denise, eu quero agradecer a participação de vocês, estou muito feliz. Gostaria que vocês compartilhassem, o vídeo vai ser postado, assim como todos os outros. Então é isso, gente. Tá todo mundo muito feliz e nós também. A Denise, um beijo no coração e muito obrigada. E nós vamos nos articular para essas outras coisas que nós conversamos por aqui, tá bom? Forte abraço para todos. Tá. Namastê, gente. Tchau. Ok. Uma.